título de curiosidade, hoje vamos estudar juntos o significado oculto do maravilhoso jogo de xadrez. O xadrez é um jogo de estratégia que colabora no desenvolvimento de habilidades cognitivas, ajuda na concentração, paciência, estimula o trabalho em equipe e colabora para o equilíbrio do campo energético do jogador. Existe uma lenda que diz que o xadrez foi aperfeiçoado na Índia. Quando o rei Sherhan o conheceu, ficou maravilhado com tanta engenhosidade e com a variedade de posições que nele é possível. Chegou ao conhecimento do rei que o suposto inventor era um de seus súditos, então mandou chamá-lo para que pudesse recompensá-lo. Ele tinha o nome de Seta, e Seta logo se apresentou ante o soberano rei. Seta era muito humilde e modesto, e vivia graças aos meios que seus discípulos o proporcionavam. Seta, quero lhe agradecer pelo engenhoso jogo que inventaste, disse o rei. O sábio agradeceu, mas não aceitou a generosidade. E disse o rei: sou rico o bastante para cumprir qualquer desejo teu. Me diga a recompensa que desejas, que eu te satisfarei. Seta continuou calado. E o rei: não seja tímido, expressa teu desejo, não vacilarei em nada para te satisfazer. Grande é a tua magnanimidade, ó soberano, porém conceda-me um curto prazo para meditar sobre a resposta, e amanhã, depois de arduosas reflexões, comunicarei ao Senhor a petição. No dia seguinte, Seta se apresenta novamente ante ao trono. Deixou o rei maravilhado por sua petição sem precedentes. E disse Seta: soberano, manda que me entregue um grão de trigo pela primeira casa do tabuleiro de xadrez. Um simples grão de trigo? Contesta admirado o rei. Sim, soberano, e pela segunda casa, ordene que me entregue 2 grãos, pela terceira, 4 grãos, pela quarta, 8 grãos, pela quinta, 16 grãos, pela sexta, 32, e assim por diante. Basta, o rei interrompeu irritado. Receberás o trigo correspondente a 64 casas do tabuleiro de xadrez, de acordo com o teu desejo. A cada casinha receberás uma dupla quantidade que pedistes. Porém, deves saber que sua petição é indigna de minha generosidade. Ao me pedir tão mísera recompensa, menospreza irreverentemente minha benevolência. Em verdade, como sábio que és, deveria ter dado maior prova de respeito ante a bondade de teu soberano. Sai daqui, meus servos te darão esse saco de trigo que solicitaste. Os matemáticos da corte trabalharam incessantemente para calcular a recompensa de Seta, que ficou esperando na porta do palácio real. Somente ao amanhecer do outro dia, o matemático-chefe da corte solicitou audiência para apresentar ao rei um informe muito importante. Ó rei, calculamos inescrupulosamente a quantidade de grãos que Seta deseja receber. Resulta uma cifra astronômica, absurdamente gigantesca. Seja qual for sua magnitude, interrompeu com audíveis o rei. Meus graneiros não empobrecerão meus depósitos. Prometi dar a recompensa a Seta e, portanto, eu a entregarei. Soberano, agora não depende de tua vontade o cumprir de semelhante desejo. Em todos os teus graneiros não existe a quantidade de trigo que exige Seta. Nem tampouco existe nos graneiros de todo o reino. Até mesmo nos graneiros do mundo são insuficientes. Se desejas entregar sem falta a recompensa prometida, ordene que todos os reinos da terra se convertam em lavouras. Mande secar mares e oceanos. Ordene fundir os gelos e as neves que cobrem os distantes desertos do norte. Que todo o espaço seja totalmente semeado e que ordene entregar toda a colheita obtida a Seta. Só então
receberá sua recompensa. Diga-me, qual é essa cifra tão monstruosa de grãos? Disse o rei, reflexionando espanto. Ó soberano, são 18 quintilhões, 446 quatrilhões, 774 trilhões, 73 bilhões, 790 milhões, 51.615. Aspectos ocultos do xadrez. Símbolo das partes do tabuleiro. Representa em si o jogo da vida. A vida é um tabuleiro de xadrez, na qual cada um de nossos atos é uma jogada. Se nossas jogadas são boas, inteligentes e oportunas, o resultado será o êxito, saúde e longevidade. Se pelo contrário nossas jogadas são feitas de má fé, egoístas e inoportunas, o resultado será o fracasso, a enfermidade e a morte. Se analisarmos numericamente a quantidade de casas em um tabuleiro, encontraremos 64, que para efeitos cabalísticos nos dá o total de 10, o qual representa a lei da recorrência, a repetição, a retribuição, a roda do Sansara, as forças evolutivas. A quantidade de casas brancas é de 32, que sendo somada cabalisticamente nos dá o total de 5, a lei do Dharma. Em linguagem mística da luz, quando iniciamos no tabuleiro da existência, nos recebem as forças brancas. Ou seja, os peões brancos nos dão as boas-vindas, indicando que começamos a evoluir. Mas nada na natureza está estático. Chega um momento de erros que caímos nas forças involutivas. A quantidade de casas pretas é de 32, somando é igual a 5. A antítese do Dharma é o Karma. Na linguagem mística, significa decadência, a disfunção e a morte. O bem e o mal não existem. Uma coisa é boa quando nos convém, e má quando não nos convém. O bem e o mal são questões de conveniências e caprichos da mente. Quem inventou essas palavras jamais suspeitou a gravidade do problema que causaria à humanidade. Os peões são os soldados do rei. Os 8 peões estão relacionados com as 8 virtudes da Kundalini, que são compreensão, vontade, verbo, reto pensar, reto sentir, reta maneira de ganhar a vida, que haja paz e que haja amor. Também representa o arcano 8 do tarô, ou seja, o padrão das medidas, a justiça. Cada um de nós luta contra os contratempos. As torres simbolizam o corpo astral e o mundo mental, as saudações que se faz na entrada de todo o templo. Os antigos davam ao neófito o cisel e o martelo, para que fosse polida as 2 colunas do templo, a branca e a negra, a dórica e a jônica, símbolo da energia sexual. Os cavalos representam a ousadia e o valor para eliminar o medo. Seus movimentos descrevem o esquadro e o compasso, tão importante nos estudos maçônicos. Seus movimentos são em forma de L, que no sistema de numeração romana tem o valor de 50, que decompondo-se dá o número 5, que significa a lei em vigor. Os bispos. Nas cortes medievais conhecia-se com o nome de bispos e eram os que estavam mais próximos do rei. Alegorizam a lança, a Urânia Vênus dos gregos. O rei representa a sabedoria, nosso real ser, o venerável mestre interior, a estrela interior que sempre nos sorri. Todo o jogo de xadrez consiste em colocar o rei em uma situação tal que não possa mover-se. Então é dado-lhe a morte, o xeque-mate. É sabido que, terminada uma partida de xadrez, se pode iniciar mais uma vez, segundo os acordos dos jogadores. Porém, o rei segue sendo o rei,
este não muda. Assim é nosso real ser. É o que foi, é o que é e é o que sempre será. Não poderia faltar no tabuleiro da existência e no xadrez o elemento feminino, o princípio universal da vida, o qual resplandece em toda a obra. O eterno amor que flui e reflui em toda a obra. Desde crianças, pedimos suas ternuras, porque ela é a outra metade do nosso ser, e vice-versa. Sem a dama, a rainha, em uma partida de xadrez, nos sentimos sem o poder supremo, estamos perdidos. Se fazemos um estudo transcendental das diferentes culturas, vemos como por trás das glórias dos grandes homens ilustres, sempre havia uma mulher, como a sacerdotisa de Tebes. Em meio às tochas falou às multidões. Como a sacerdotisa do templo de mistérios, reinou no Egito. Como o vestal de Delfos, sob o nome de Pitônisa. Um grande mestre disse: o súmum da beleza é a mulher, a natureza, a música, as flores, uma paisagem. Uma criança nos comove, porém a mulher nos comove e nos atrai, nos inspira e nos provoca. A liberdade dos movimentos da rainha num tabuleiro de xadrez é formidável. Os valores fundamentais do xadrez são o tempo, ou seja, a rapidez para realizar os planos, o espaço, o domínio do maior número de defeitos. Se as jogadas do xadrez são bem feitas e com força suficiente, se os desenvolvimentos e as circunstâncias foram maravilhosos, o resultado será a vitória. No mundo, existe uma enorme quantidade de pessoas a quem lhe proporcionou elementos para triunfar na vida. Porém, carecem de hábitos e capacidade para raciocinar logicamente. Porque posso assegurar que todos os seres humanos somos pedras de um jogo de xadrez no tabuleiro da vida. E sobre nós estão seres superiores que uma vez dão apoio às pedras pretas e a outra às pedras brancas. Na vida, o homem se enfrenta com inúmeros problemas. Cada pessoa necessita saber como resolver cada um desses problemas. Inteligentemente, todo xadrezista sabe que toda solução está no próprio problema. Sempre que haja a tranquilidade e o equilíbrio perfeito entre a mente, a emoção e o centro motor. Deve-se notar que os valores dados aqui não são valores clássicos, e sim valores esotéricos. Esse vídeo não tem como intenção apoiar uma ou outra crença, religião, seita ou instituição. Apenas tem como intenção apresentar o significado oculto nesse maravilhoso jogo chamado xadrez.